pessoal, vamos para a segunda semana já de aulas à distância. Sei que tem que ter muita disciplina, porque vocês é quem fazem o horário de vocês para estudarem e para fazerem os trabalhos de vocês em casa. Então aproveitem principalmente o horário de estudo da plataforma, porque estamos mais disponíveis, vamos atender vocês no tempo mais rápido. Eu vou iniciar a aula de hoje com um desafio que eu deixei na aula anterior e que eu percebi que muitos alunos tiveram dificuldade. O desafio foi esse. Um cadeado para mala de viagem tem o seu código formado por 3 algarismos, de 0 a 9. Quantos códigos é possível formar? Olha, a dica principal que eu posso dizer para vocês é ler com cuidado. Então, se for necessário, faça a leitura, a releitura da questão, porque nenhum detalhe pode passar despercebido. Senão, vai levar vocês a um entendimento errado e, consequentemente, a uma resposta errada. Esse código, vamos lá. Esse código é formado por 3 algarismos. Esse código tem que ser um número de 3 algarismos ou simplesmente um código qualquer? Um código qualquer. Qual a diferença? Porque se eu tiver um número de 3 algarismos, eu não posso iniciar com 0. Mas como é um código, eu posso sim iniciar com 0, no caso. Outra parte importante é a questão dos algarismos. Esse código é formado por 3 algarismos. Aí eu questiono, diferentes ou pode haver repetição? Como não foi especificado na questão, simplesmente diz que é por 3 algarismos, então pode haver repetição sim. Então, quantos códigos diferentes dá para formar? Como cada código é formado por 3 algarismos, e eu vou fazer uso do princípio multiplicativo, já fiz aqui os 3 tracinhos. Para o primeiro algarismo, eu posso começar com 9? Posso começar com 5, por exemplo? Posso começar com 3? Posso começar com 4? Sim. E com 0? Posso começar? Nesse caso também posso, porque não vai importar o valor numérico. Simplesmente que seja uma sequência de 3 algarismos. Então, no caso aqui, o 0 vai contar na posição inicial, porque eu vou formar apenas um código e não um número de 3 algarismos. Por isso que o 0 aqui já está incluído na primeira opção. Portanto, eu vou ter 10 opções aqui para o primeiro algarismo e para o segundo. Eu posso usar qualquer um deles, como pode ter repetição, então eu vou continuar tendo as 10 opções. Do mesmo caso aqui, vai acontecer no terceiro algarismo, que eu vou poder ter as 10 opções, já que pode repetir, pode ser qualquer um deles. Poderia ser um exemplo. Poderia ser o código 233. Tem algarismo repetido, já que não foi especificado na questão. Poderia ser, por exemplo, 005. É um código? Sim. Pode haver repetição, pode ter o 0 em qualquer posição. O importante é que já é um código diferente. Então, o resultado é só efetuar aqui o produto 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar igual a 1000 opções. Na aula de hoje, nós vamos ver fatorial, permutação simples e arranjo simples. O fatorial é uma ferramenta da matemática que vem para incluir dentro das permutações, dos arranjos e do princípio multiplicativo, porque é bastante comum se deparar com situações onde foi determinado como fatorial. Para entender melhor, vamos começar com um exemplo clássico. Eu tenho 3 blusas e 2 saias. De quantas maneiras eu posso me vestir? Posso combinar essas roupas? Então, usando o princípio multiplicativo, fatorial é mais uma ferramenta dentro do campo da análise combinatória que vem para simplificar expressões. E para a gente entender o conceito de fatorial, eu vou começar com um exemplo bem simples. 3 pessoas vão se organizar numa fila indiana. Então, vai ter a posição de cada uma, primeiro, segundo e terceiro. A primeira pessoa que vai se posicionar na
fila. Tem quantas opções? Pode ser, se são 3 pessoas, pode ser qualquer uma delas. Vamos supor que tivesse Pedro, João e Luiz. Quem pode ocupar a primeira posição? Qualquer um deles, os 3. Então, nós temos 3 opções. Depois que um deles ocupar a primeira posição, supondo que fosse o Pedro, teríamos quantas pessoas para a segunda? 2. Depois que o segundo ocupar a posição, vai ter o último, que é o terceiro. Então, ficou 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 6 opções de organizar essa fila, essa pequena fila. E o que é o fatorial? Observa que aqui eu tenho uma sequência multiplicativa aqui, onde vai decrescendo 3, 2 e 1. O que é o fatorial de qualquer número? É esse número multiplicando em ordem decrescente até chegar ao 1. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que aqui é o fatorial de 3. Por quê? Tem o produto 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso representar esse fatorial como 3, fatorial de 3, que é o ponto de exclamação. Então, se eu tiver 3 fatorial, eu já entendo que vai ter o produto 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tiver 5 fatorial, já é uma forma abreviada de expressar o produto aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é uma maneira de representar de forma resumida. Quanto é que dá esse produto? O fatorial de 5. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Agora, vamos ao conceito de permutação. Permutação vem de permuta, e permuta quer dizer mudar, trocar de ordem. Então, vamos estar analisando situações onde a ordem, a posição, faz toda a diferença. Então, por exemplo, usando as letras da palavra vida, quantas sequências ou quantos anagramas diferentes eu consigo formar usando as letras da palavra vida? Se eu trocar uma posição de uma letra, eu já vou ter um anagrama diferente, já não é mais a palavra vida. Só um exemplo, eu posso colocar só a inversão aqui das duas letras, já consigo ter viade. Isso é um anagrama porque não é nenhuma palavra dentro do nosso vocabulário. Então, são anagramas, são sequências de letras da palavra vida. Observa que eu não tirei e nem acrescentei nenhuma letra. Então, na permutação, eu vou usar todos os elementos. O que é que vai modificar? Apenas a posição desses elementos. Então, não tira e nem acrescenta. Utiliza todos os elementos. Quantas sequências eu consigo formar? Se eu tenho 4 letras na palavra vida, eu já vou colocar aqui os 4 tracinhos. E aí, eu vou ter quantas opções para a primeira letra? Posso começar com V, posso começar com I, com a letra D ou com a letra A. Então, eu tenho 4 opções para iniciar. Depois que eu escolher uma letra aleatoriamente, quase não sai a palavra, pode ser o V, o I, o D ou o A. Depois que eu escolher uma letra, supondo que eu escolha o A, já não sobra mais 4 para a segunda, vai sobrar 3. E assim vai decrescendo. Depois que escolher mais uma letra aqui para a segunda posição, vai sobrar 2 e por fim a última letra. Então, novamente aqui eu vou ter um produto aqui em ordem decrescente do 4 até o 1. Quanto é que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 24. E eu posso representar dessa maneira ou simplesmente fatorial de quem? Do número 4, porque o produto iniciou do número 4 e foi decrescendo até o número 1. Vamos ver o conceito de arranjo simples. Qual a diferença de arranjo para permutação? Que na permutação usa todos os elementos ao mesmo tempo. Já nos casos de arranjos, vamos utilizar apenas alguns do grupo total de elementos. Vamos ao exemplo para compreender melhor. É um exemplo clássico também. Aqui eu tenho uma prateleira
e eu vou ter 8 livros, onde eu vou escolher apenas 5 desses 8 livros, não vai ser todos os livros, para organizar nessa prateleira. Então, não vai todos os livros, apenas 5 dos 8 livros. Então, se trata de um exemplo de arranjo, porque eu não vou utilizar todos os elementos, no caso aqui, todos os livros. Eu vou utilizar apenas 5. Então, eu posso dizer, representar como um arranjo de 8 elementos no total, onde apenas vai ser considerados o grupo de 5. Se é o grupo de 5, vamos analisar a posição de 5 livros. Eu já vou colocar aqui 5 tracinhos, porque eu tenho 8, mas vamos aqui analisar a posição de 5, que é o grupo que nós temos aqui. Então, para o primeiro livro que vai para a prateleira, quantas opções eu tenho de escolha? Eu tenho um total de 8 livros, então eu vou ter inicialmente 8. Depois que o primeiro livro estiver na prateleira, nós vamos ter ainda 8 livros na segunda opção, para escolher mais um livro. Não, aí vai sobrar 7 livros. Depois que tiver 2 livros na prateleira, quantas opções vai sobrar? 6 livros. Depois, ó, no terceiro tracinho, eu já vou ter 3 livros na prateleira. Depois que eu escolher, aí eu vou escolher o quarto. Para escolher o quarto livro que vai na prateleira, eu ainda vou ter quantos livros? Ainda dos 8, saiu 3, eu ainda tenho 5. Então, vamos lá, mais um livro. E, por fim, já saiu, olha, já tem 4 números aqui preenchidos, já saiu 4 livros, então, no final, eu vou ter 4 opções. Para descobrir aqui o total de opções, que é possível arrumar esses livros na prateleira, então, é só multiplicar esses números. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Portanto, efetuando aí o produto, nós vamos ter 6.720 maneiras diferentes de organizar esses 5 livros na prateleira. 6.720 opções, né, de organizar os livros na prateleira. Então, vamos fazer outros exemplos. Fica a referência do livro didático da página 51 à página 53.